Vamos lá. E Jonatan e Davi fizeram aliança porque Jonatan o amava com a sua própria alma. Versículo 4. E Jonatan se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Capítulo 19, versículo 1 diz assim: E falou Saul a Jonatan, seu filho, e a todos os servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatan o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. Capítulo 20, versículo 8, 16, 17, 31 e 32. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste o teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Isso aí foi Davi falando com Jonatan. Porque me levarias a teu pai? Assim fez Jonatan aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Versículo 17. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Versículo 31. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, isso aí foi Saul falando, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatan a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de ele morrer? Que tem feito? Amém? Nós vamos falar um pouco sobre essa amizade de Jonatan com Davi, uma amizade que foi forjada pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, né? Como eu disse aqui no começo, nós vamos falar sobre essa amizade. Uma verdade prática dessa lição é: o cristão deve ser exemplo de lealdade a Deus, a seus familiares e a todos que estão ao seu redor. Lealdade a Deus, lealdade à sua família e lealdade aos seus amigos, né? E o que é lealdade, pastor? É respeito aos princípios e regras que norteiam a honra, fidelidade aos compromissos assumidos. Isso é lealdade, né? Ser leal àquilo que foi proposto, né? Você vai ver aqui na história aqui desses dois homens, que Jonatan, mesmo sendo o precursor do seu pai, ele deixa isso tudo para trás e começa uma amizade com o Davi, que seria talvez ali o seu concorrente. E essa amizade vai muito além do trono, vai muito além daquilo que ele tinha para conquistar. Isso aqui é interessante. Então o cristão precisa aprender isso, né? Ter lealdade a Deus, ser leal a Deus. Você fez um compromisso com Deus de servi-lo, de adorá-lo, de bendizer o seu nome, então seja leal no seu compromisso, né? Você fez um compromisso com a sua família, com a sua esposa, seja leal ao seu compromisso. Você fez compromisso com o seu amigo, então seja leal ao seu amigo ou aos seus amigos, né? Isso aí nos nossos dias tem sido raro, né? E aí eu coloquei aqui umas perguntas aqui para a gente refletir. Você tem amigos? Você tem amigos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: você tem muitos amigos ou você tem poucos amigos? Terceira pergunta: você é leal às suas amizades? Seus amigos são leais a você? Porque eu percebo aqui nesse texto que a amizade é algo recíproco, né? Eu não posso ser amigo e o outro não. Tem até uma frase interessante que eu aprendi no decorrer da minha vida, que a frase é assim: quando eu deixei de ligar, quando eu deixei de mandar mensagem, a amizade acabou. Porque o amigo era eu. Eu entendi naquele tempo que o amigo era só eu, a outra parte não era, porque é algo recíproco. A minha amizade tem que ser recíproca, né? Eu sou amigo de alguém e alguém é meu amigo. Então isso é lealdade, isso gera lealdade. Então a gente precisa refletir nisso. Você tem amigos? Né? E eu aprendi também, eu estou com 40, vou fazer 43 anos, que o homem não tem muitos amigos. Às vezes você tem companheiros, colegas de trabalho, amizade mesmo, são poucos. Eu poderia aqui hoje contar na minha mão direita os meus amigos mesmo. Amigos que é capaz de ligar para ele e ele romper ali o réu primário, né?
De eu ligar para ele e falar, meu amigo, eu estou numa situação aqui, vamos ali comigo, vamos enfrentar. E ele está disposto a isso. Isso é amizade. E eu também faço o mesmo por ele. Um tempo na minha vida, eu virei para minha esposa, meu amigo, eu tenho um amigo no Rio, e ele é pastor de igreja lá, e estava com dificuldades na igreja. Falei, amor, eu estou pensando em ir lá para o Rio, ajudar um tempo o nosso amigo lá. Ele falou, vamos. Eu ia deixar tudo e ia para lá, irmãos, ajudar ele. Mas aí passou, outras pessoas que estavam mais perto ali conseguiu ajudar. Porque a amizade precisa ser assim. A amizade, né? A mulher, às vezes, nas suas emoções, tem muitas amigas. E o que acontece? Você pega o seu problema e encontra a sua melhor amiga. Mas aquela melhor amiga tem uma outra melhor amiga. E que tem outra melhor amiga. E daqui a pouco o seu problema está na vizinhança toda. Por quê? Porque nós temos que entender isso aqui. Quem é meu amigo de verdade? Quem é? A gente tem que separar isso aqui, o de companheiro e amizade. Isso também vale para o homem. Quem são os seus amigos? Você tem muitos amigos? Cuidado com isso. Não, eu tenho muitos amigos. E tem aqueles amigos úteis também, né? Você já foi usado de ponte para outra pessoa? Eu já fui muitas vezes. Me usaram de ponte até alcançar a amizade do outro. Depois que você alcançou, fica aí no seu canto e eu vou seguir essa amizade aqui. Tome cuidado com isso, com as suas amizades. Não se iluda fácil porque alguém fez alguma coisa boa para você. Não é meu amigo, já bate no meu ombro, não é meu amigo. Cuidado. Que você possa ter as suas amizades pautadas na palavra de Deus. Eu preguei aqui na quarta-feira, o pastor João me deu oportunidade, e eu falei sobre dois amigos, Pedro e João. A Bíblia diz que Pedro e João, lá em Atos 3, subiam 3 horas da tarde para orar. Isso é uma verdadeira amizade. O seu amigo é capaz de pegar você 3 horas da tarde, passar na sua casa e falar, vamos orar no templo? Vamos à casa de Deus? Ali eu vejo um exemplo de uma verdadeira amizade. Então, amigos leais, né? Você é leal aos seus amigos e seu amigo é leal a você, né? O problema que você conta para o seu amigo não vai passando de geração em geração, mas fica com ele. Então, vale refletir. Objetivos dessa palavra: apresentar circunstâncias que uniram Jonatas e Davi, mostrar que a amizade de Jonathan e Davi foi aprovada por Deus e refletir a respeito das lições do caráter de Jonathan. Jonathan era um homem de caráter, era um homem sério nas suas posições. Nessa palavra estudaremos a respeito da amizade e lealdade de Jonathan a Davi. Esse é um assunto bem relevante, pois vivemos tempos difíceis onde os interesses pessoais foram colocados acima das amizades. Interesse pessoal acima da amizade. Por isso que eu falei isso logo um tempo agora, eu falei sobre isso. Amizade, você tem que entender quem são os seus amigos de verdade. Se essa pessoa não está aproveitando de você para ter algo, para aproveitar algo. Isso acontece muito com gente rica, né? Com quem tem riquezas. E aí, enquanto ele tem riqueza, a sua casa é cheia, né? Tem amigo para tudo. Toda hora tem alguém procurando ele. Por quê? Porque ele tem riquezas. Mas se ele ficar um pouquinho abaixo, ou começar a empobrecer, pronto, os amigos já somem, já vão embora. Isso acontece também quando alguém vem para a igreja, aceita Jesus. Lá fora ele tem muitas amizades, de balada, de ir para o bar, de fazer festas. Ele aceita Jesus, aquelas pessoas vão embora, saem de perto, porque nunca foram amigos de verdade. Nunca foram amigos, nunca foram leais de verdade. Eles tinham consciência de suas limitações, eram prudentes e amavam a Deus acima de todos, acima de todas as coisas. O princípio aqui que norteia isso aqui é que Jonathan e Davi amavam a Deus sobre todas as coisas. Jonathan era fiel a Deus, diferente do seu pai, nós vamos ver aqui. Mas Jonathan era um homem que tinha a sua fidelidade em Deus, e isso norteou a sua amizade, né? Foi algo vindo de Deus, porque imagine, irmão, Davi já tinha Saul que estava na cola dele o tempo todo. Algumas vezes tentou matar Davi. Imagine se também o seu filho. E Saul tinha outros 2 filhos. Mas a gente vê na Bíblia Sagrada que só relata o nome de Jonathan, né? Lá no finalzinho você vai ver os nomes dos outros 2 filhos de Saul que morreram em batalha. Morreu os 3 e Saul morreram numa batalha. Mas imagine Jonathan também no encalço de Davi o tempo todo. Então foi Deus que forjou essa amizade. Até porque quem iria assumir o trono realmente seria Davi e não Jonathan. Introdução. Jonathan entrou para a história à sombra de seu pai, mas pouca coisa herdou do seu genitor. Demonstrou ser um guerreiro cheio de coragem e determinação, e aliado à sua coragem está a sua humildade
a sua fé, a sua obediência ao Senhor, virtudes indispensáveis a um homem de Deus. Quais são as virtudes? Humildade, fé, obediência ao Senhor. Virtudes indispensáveis ao homem de Deus e à mulher de Deus. Humildade. Irmão, humildade hoje está quase que raro. As pessoas humildes. Que eu possa ser humilde. Reconhecer as pessoas como superior a você mesmo. Amar o próximo. Servir as pessoas. Servir o próximo, né? Servir o outro. A gente está numa igreja próspera e a gente percebe que aqui estão pessoas que lá fora são bem-sucedidos, empresários, advogados, médicos, mas quando entram da porta para cá, estão preparados para servir. Isso é humildade, é reconhecer, é amar o próximo, né? É fé, ter fé. A gente precisa exercer isso, ter fé. O que é fé? Fé é crer no impossível. Fé é dar um salto no escuro. Fé é crer que Deus pode fazer aquilo que a gente não consegue ver. Fé é crer que Deus pode abrir a porta quando a gente não está vendo. Isso é fé. Isso é fé. E isso exige do crente fé. Fé é crer que seu marido vai mudar. Você não está vendo, mas Deus vai trabalhar e ele vai mudar. Fé é crer que seu filho vai mudar de vida. Isso é fé, que nós possamos exercer isso também, obediência ao Senhor, ser obediente. Não tem como, irmão, servir a Deus sem ser obediente a Ele. Tem que ser obediente a Ele, os seus princípios, a sua palavra, a sua vontade, obedecer em todo o tempo, mesmo que no momento pareça algo difícil para você, mas obedeça. Se Deus mandou, vá lá e faça. Se Deus falou, vai lá e acontece. Por quê? Porque você é obediente. Isso, obediência começa em casa, começa na família. O filho precisa ser obediente a seu pai. Os filhos precisam ser obedientes aos seus pais, para que vá bem, para que prolongue os seus dias na face da terra. E com consequência, o pai precisa ser obediente a Deus. E aí nós temos uma família harmônica, aí nós temos uma família unida. Obediência o tempo todo. Que nós possamos trabalhar isso na nossa família. Seus filhos têm que ser obedientes a você. Firma isso. Né? Firma um golpe aí, que esse menino seja obediente. Hoje o que eu vejo é meninos, nem saiu da fralda, mas já manda no pai. Esse dia eu estava na casa de alguém, não é daqui da igreja, de um amigo. A menininha tem 3 anos. Papai quer ir embora. Meu irmão, deixou tudo lá, estou indo embora porque fulano quer ir embora. 3 anos já manda em você, irmão? Você vai no restaurante e aí você pergunta ao seu filho o que ele quer comer, aonde ele quer sentar. Mas quem manda lá, é você ou seu filho? Obediência. Leva aí. Eu tenho 2 filhos. Eu estou falando daquilo que eu tenho experiência. Um de 23 e a outra menina de 26. Mas são obedientes. Obedientes. Que seus filhos sejam obedientes a você, porque isso aprende lá na sua casa. Não terceirize isso para a igreja, para a creche onde ele fica, para a professora de escola dominical, porque isso começa lá na sua casa. Isso começa na nossa casa. Seja obediente. Ponto central disso aqui: precisamos ser leal a Deus e aos amigos. Amigos são indispensáveis. Amigos são indispensáveis. Você precisa ter amigos. Se você não tem alguma coisa errada, não é com os outros, é com você. Porque a gente precisa ter amigos. Amigos são indispensáveis. E eu tenho uma frase que eu levo comigo. A minha amizade me levou a lugares onde o dinheiro da época não conseguia levar. A minha amizade me levou a lugares que o dinheiro da época não conseguia me levar. Sabe por que eu estou aqui hoje? Congregando aqui nessa igreja maravilhosa, com gente boa, com o pastor João, que é um homem de Deus. Foi através de uma amizade que ele tem em comum comigo. Eu sou amigo de um pastor, ele também é amigo, ele me referenciou, falou com o pastor, e hoje nós estamos aqui. Amizade. Isso é amizade. E estamos estreitando esse laço. Quando eu fui conversar com ele, ele falou: eu conheço fulano, não conheço você. Então, a partir do momento nós vamos trabalhar, e aí eu vou começar a conhecer você, e você vai me conhecer melhor. Porque não é porque é amigo de fulano que vai ser meu amigo, não. Né? Quer ser meu amigo? Como um saco de sal comigo. Uma saca de sal, né? Para me conhecer melhor. Então é o tempo, é a vida que você vai começar a conhecer. Amizades de 20 anos, 15 anos que eu tinha,
me traíram. E aí eu tive que abandonar essas amizades e conquistar outras. Por quê? Porque eu precisava aprender naquela hora que não eram meus amigos de verdade, não eram leais. Por que eu falei que a minha amizade me levou a lugares que meu dinheiro da época não me levou, não conseguia me levar? Eu estava num lugar, eu morava num lugar em Brasília chamado Queima-Lençol. Está lá no mapa, Queima-Lençol o lugar. Perto da fábrica de cimento Ciplan. E eu era obreiro, diácono da época. E aí, sentado assim, num culto de domingo à noite, aquele culto abençoado, o irmão que estava pregando virou para mim e falou: fica de pé aí. Eu fiquei de pé, tem uns camaradas ousados, um tempo atrás tinha uns camaradas ousados, profetas ousados. E eu fiquei de pé, estende a mão, ele bateu na minha mão, ele é grandão, meu amigo. E aí ele disse: Deus vai te levar para pregar em outras nações. Eu pensei comigo, falei: tá doido, comeu demais e veio para a igreja. Nesse lugar onde eu estou, na minha realidade, passou-se o tempo, alguns anos, alguém me liga e falou: eu preciso de alguém, eu tenho um pastor lá nos Estados Unidos que precisa de alguém, e eu vou te indicar para você ir para lá conhecer. E quem foi indicado? Joe. Na minha situação, na minha realidade. Sabe o que é isso? Amizade. E aí eu fui para os Estados Unidos uma vez, fui para os Estados Unidos a segunda vez, tudo através de amizade, porque o meu dinheiro não conseguia me levar lá, mas a minha amizade me abriu portas, porque a amizade verdadeira te abre portas. A amizade verdadeira te traz para perto de Deus. A amizade verdadeira quer o seu bem. A amizade verdadeira se alegra com a sua conquista, com aquilo que você tem, com aquilo que você tem conquistado. Se você fala com alguém daquilo que você conquistou e as pessoas já fecham uma cara, cuidado com isso, cuidado com essas pessoas, porque a verdadeira amizade se alegra com as suas conquistas. Tópico 1, circunstâncias que uniram Jonatas e Davi. Quem era Jonatas? Era o filho mais velho do rei Saul. Seu nome significa dado por Deus ou presente de Deus. Ele tinha todas as condições para ser substituto do pai, pois era valente e hábil no combate. Entretanto, por direção de Deus, os rumos da história de Saul e Jonathan foram mudados completamente. Esse era Jonathan, o filho mais velho, um camarada valente, um camarada hábil em batalha, né? A gente vai ver na palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 14, versículo de 1 a 14, ele sozinho com seu escudeiro derrotou quase um exército, porque ele era um homem valente. Uma batalha que mudou a história desse homem foi lá no 1 Samuel capítulo 17. Lembra lá quando Golias vem desafiar o povo de Israel? Um dos filisteus, um gigante. Ele tinha dos 2,60 metros a 3,30 metros de altura. A Bíblia diz que a ponta da sua lança tinha 7 quilos. O camarada era extremamente grande. Tinha um escudeiro que carregava o seu escudo. E ele vinha todo dia, de manhã e de tarde, afrontar o povo de Israel. E a Bíblia diz que de um lado estava o povo, do outro lado estavam os filisteus. E havia um vale. E Jessé manda Davi lá levar grãos tostados, pão e queijo, para alimentar a tropa. E Davi chega, né, deixa as suas ovelhas, a Bíblia diz que Davi cuidava das suas poucas ovelhas. Meu irmão, Davi era o mais desprezado dos seus irmãos. Você vai ver isso lá na unção. Estavam os 7 irmãos de Davi em casa e só Davi trabalhando. E ele era o menor. Na época, os mais velhos eram que tinham que trabalhar, mas Davi estava lá cuidando. E a Bíblia diz que Davi cuidava das poucas ovelhas, das malhadas, das que não prestavam para nada, Davi cuidava. Mas Davi, mesmo cuidando das poucas ovelhas, das malhadas, que não prestavam para muito, para o comércio, né, para o sacrifício, não prestava, ele enfrentava urso e leão e não deixava aqueles animais tragarem suas ovelhas. Então Davi era um grande pastor de ovelhas. E Davi vem, e no momento que ele chega, ele ouve esse homem gritando: dá-me um homem para pelejar comigo. Golias era meio estranho, né? Passou 40 dias pedindo um homem para lutar com ele, camarada terrível, meio estranho. E Davi ouve aquilo, e diz Davi: o que é? E a Bíblia diz que o povo de Israel estava tremendo, Saul estava tremendo de medo daquele homem. E Davi chega e diz: quem é esse circunciso aí que está falando? Davi, nenhuma parte da Bíblia você vê Davi chamando ele de Golias. É incircunciso. É o sem Deus.
E aí Davi pergunta, e ele diz, e ele ouve falar de um prêmio que daria para o homem que derrotasse o tal do Golias. E aí ele diz, qual é o prêmio? Não, vai se tornar rico, né, vai casar com a filha do rei e vai aliviar os impostos da sua casa. Então Davi se propõe a lutar contra o tal do Golias. E aí vai para Saul, Saul diz, vou colocar a minha armadura aqui em você, e você, se você conseguir, colocou a armadura de Saul em Davi. Ele nem mexeu, começou a andar e falou, não, com isso aqui não. Eu vou na luta com a minha funda e com o meu alforje aqui, vou colocar umas pedrinhas e vou derrotar esse gigante. Por quê? Porque as armas que Saul estava não serviam para Davi. Muitas vezes a gente quer lutar as nossas batalhas usando as armas dos outros. E aqui a gente aprende isso, que Davi enfrentou a batalha do gigante com as suas próprias armas. E aí ele vai e enfrenta o gigante. E eu acho interessante isso aqui, ele passa no ribeiro, pega 5 pedras, 5 cheios, coloca no alforje e começa... E aí o gigante vem ao encontro dele também. Nossa, eu pedi um homem, vocês me mandam um cão, vocês vêm a mim com pedra, com paus... E aí ele diz, eu vou te arrancar sua cabeça e vou dar as aves do céu. Davi disse, opa, não, você vem a mim com pedras e pau, eu vou a ti no nome do exército do Deus vivo. Eu vou a ti no nome de Deus. E aí ele vai correndo, já prepara a funda e lança a pedra. E o interessante, irmão, a Bíblia diz, a gente precisa ler a Bíblia e pensar nisso, ontem eu estava pensando sobre isso. A Bíblia diz que a pedra veio e cravou na testa. Geralmente, se alguém é atingido na testa, cai para trás. Mas a Bíblia diz que o gigante caiu, foi para frente, com o rosto em terra. Sabe o que acontece? Davi jogou a pedra, Deus deu um peteleco na pedra e falou, acerta a testa. Acertou a testa. Para não ficar a honra para Davi, Deus disse, não vai cair para trás, vai cair para frente. Dá outro tapa e ele cai com o rosto em terra. Davi vai lá, corta a cabeça e leva o prêmio para Saul. Aí eu pergunto para você, por que Davi pegou 5 pedras, se ele usou só uma? Por que Davi pegou 5 pedras se ele usou só uma? A Bíblia não tem nada por acaso. Depois você lê 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 22. Lá no final das suas batalhas, Davi enfrenta os outros 4 gigantes. Porque diz a história que esse gigante Golias tinha outros 4 irmãos. Ele diz, eu vou pegar 5, porque eu vou derrubar um, se os outros 4 vierem, eu derrubo os 4 também. Não veio porque se acovardaram, eles venceram a batalha. Mas lá no final, você pode ler lá, 4 gigantes Davi teve que vencer para continuar aí a sua caminhada. Nada na Bíblia por acaso. A batalha com Golias contribuiu para criar laços de amizade entre Jonatas e Davi. Porque Jonatas estava ali, viu essa história toda. E aí, Jonatas se interessou por aquele homem, por aquele jovem que talvez seria da mesma idade. E aí eu tenho outras perguntas, 3 perguntas aqui para você. Qual gigante você está enfrentando? Quais armas você tem na mão? Quais você tem usado? E como é o nome do seu Deus? Qual o seu gigante? Nessa manhã, você tem enfrentado um gigante? Está com medo dele? Né? Talvez é uma crise na família, talvez é uma crise financeira, talvez é uma enfermidade. Isso parece tão grande que você diz, eu não vou conseguir. E aí eu pergunto, quais armas que você está lutando para enfrentar esse gigante? E eu vou dizer uma arma aqui que é poderosa e que você pode usar sempre e que dá resultado. Oração. Ore a Deus sobre isso. Ore a Deus sobre esse gigante. E você vai ver as estratégias que Deus vai te dar. Como é o nome do seu Deus? Aqui Deus usou, Davi usou o nome Jeová Nissi, a minha bandeira. Né? Se você precisa de algo, ele é o Jeová Jirê. Se você está doente, ele é o Jeová Chamar, aquele que está perto. Ele é o El Elyon, Deus, outro igual não há. Então Deus se apresenta a você segundo aquilo que você necessita. Deus é maravilhoso, irmão. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então ore a Deus, busque a Deus. Depois de uma batalha, nasceu uma grande amizade. Depois de uma batalha, nasceu uma grande amizade. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade e alguém sabe da nossa dificuldade, chega para perto e quer ajudar e começa a ajudar. E isso daqui a pouco nasce uma grande amizade de uma dificuldade que a gente tinha. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer e para unir pessoas.
A profunda amizade entre Jonathan e Davi é surpreendente por uma série de razões. Primeiro, Deus escolheu Davi e não Jonathan, o filho de Saul e príncipe de Israel, para ser o segundo rei. Segundo, o pai de Jonathan, Saul, sentia intenso ciúme de Davi e tentou repetidamente matá-lo. Irmão, se tem coisa ruim, é o tal do ciúme de homem. Ciúme de homem é coisa terrível, irmão. Você já viu alguém que tem ciúme de outro homem? Um homem tem ciúme de outro homem? Isso acontece muito. Muito. Você tem amizade com alguém e o outro homem tem ciúme da sua amizade com o varão que você tem amizade. E aí ele começa a te perseguir, não por causa de você, mas porque você tem amizade com ele. E foi assim com Saul. Saul tinha ciúme de Davi. Né? Então, quando as mulheres começam a cantar, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares, é aí que o ciúme vai aumentando. Por 2 vezes, Saul tenta cravar Davi na parede com a sua lança. Mas se eu estava lendo ontem esses 3 textos que eu acabei de dizer, 18, 19 e 20 em 1 Samuel, que ali tem aproximadamente umas 8 vezes, Saul tenta matar Davi, colocar emboscada, o tempo todo, querendo matar Davi. E terceiro, Davi era um indivíduo multitalentoso, muito popular com as massas do que Saul ou Jonathan. Ele era talentoso e popular entre o povo. Isso era Davi. Mas isso é conquistado no decorrer do tempo. No decorrer do tempo. Você tem qualidades, mas você adquiriu no decorrer do tempo, no decorrer da vida. As qualidades que a gente desempenha na igreja, a gente conquistou no decorrer do tempo. Eu ministro louvor, já ministrei louvor muito tempo. Na verdade, eu estou no ministério de louvor desde os 15 anos. Mas quando me deram o microfone a primeira vez, eu acho que se arrependeram de ter me dado. Eu desafinei todo o louvor daquele dia. Né? Daquele dia, naquela época não tinha audição, né? Hoje eu participei de uma audição aqui, estou no banco aí um tempo, para até começar a cantar. E precisa ter isso, né? Até para a gente entender quem é quem, né? Mas na minha época não tinha. Né? Eu toco teclado, aí me perguntaram, você toca teclado? Toco. Se não tiver nenhum tecladista, pergunto no tempo. Não tem nenhum, precisa de um. Precisa mesmo? Então eu vou lá e arranjo. Por quê? Porque a gente precisa aprender. E isso é com o tempo. Né? Você ministra na escola dominical, amém. Você prega à noite, amém. Glória a Deus, mas você precisou começar. E por isso eu tenho uma palavra que eu gosto muito do bispo T.D. Jakes. Né? Ele fala, não desprezeis os pequenos começos. É pequeno, e começa pequeno mesmo, mas isso vai crescendo. Né? Se naquele tempo, quando eu tinha 15 anos, alguém toma um microfone e diz, não, você não serve para ministrar não, Deus me, você canta desafinado demais. Eu não estaria aqui hoje, eu não ministraria. Por quê? Porque não desprezaram o meu começo. E aí eu vim trabalhando para isso. Não despreze os pequenos começos. Eu podia dar um exemplo aqui agora sobre isso. Pegar o tecladista aqui que estava aqui, colocar ele para... Primeiro eu ia tocar uma música, depois colocaria ele para tocar. Você vai ver a diferença. Qual é a diferença? Tempo, dedicação. Mas se eu me dedicar como ele, eu vou chegar lá. Talvez eu seria melhor do que ele, ou pelo menos igual. Por quê? Tempo, dedicação. Não menosprezeis os pequenos começos e aproveite todas as oportunidades. Todas. Chegou na sua mão, aproveite. Não sabe fazer? Pastor, não sei fazer, mas se o senhor me ensinar, eu aprendo. Eu tenho vivido isso, irmão. Quando eu não sei, irmão, não sei, mas se o senhor fazer, eu aprendo. Ah, você sabe mexer com lâmpada? Oh, não mexi, mas traz o eletricista e vê como é que faz que eu aprendo. E aí a gente aprende, e aí a gente cresce. Uma amizade aprovada por Deus. Jonathan se torna amigo de Davi. O povo de Israel jubilou diante da tremenda vitória. Saul ficou estupefado e mandou o chefe do exército Abner chamar Davi, que levou como troféu da batalha inusitada a cabeça dos filisteus. Porém, Jonathan, filho de Saul, foi quem foi tocado nas suas emoções e sentimentos em relação ao jovem pastor que derrotou o gigante
com o uso de uma simples funda e um tiro de pedra. De imediato, aquela admiração despertou em Jonatas um sentimento de amizade e de amor fraternal. Deus tem os seus caminhos e quando Ele quer, cria circunstâncias ou muda circunstâncias segundo os seus propósitos amorosos e soberanos. Deus, Ele é poderoso e Ele tem seus meios de fazer, irmãos. Deus, Ele soube fazer isso aqui. E Deus é Deus que muda circunstâncias. E circunstâncias mudam a todo tempo. Por isso não desespere. A luta que você está passando não vai durar a vida toda. Essa guerra não vai durar a vida toda. Esse gigante não vai ficar de pé a vida toda. Porque circunstâncias mudam a todo tempo. Isso acontece com o tempo aí fora. Amanhece nublado, daqui a pouco, 10 horas, já entra um sol, de tarde esquenta mais, quando é de noite chove. Circunstâncias que mudam a todo tempo. E Deus faz isso. Para quê? Para abençoar o seu povo, para abençoar a sua vida. Foi assim com Jonathan. Uma amizade que começou ali em uma batalha. Uma amizade fiel e duradoura. A Bíblia diz que Jonathan foi extremamente fiel a Davi. Tanto que quando Saul manda Jonathan ir atrás de Davi, pode matar, porque ele vai herdar o trono, e ele é um opositor do seu trono. E Jonathan diz, não vou matar. O que ele fez? Ele não fez nada, pai. E aí, até o seu pai fica contra Jonathan, porque Jonathan era extremamente fiel. Uma aliança do Senhor, foi o próprio Senhor que fez essa aliança. E aqui eu entro num tema interessante. Quando alguns grupos leem essa passagem, querem, e eu vou falar, grupos homossexuais procuram distorcer o sentido desse texto. E diz eles que Jonathan ali amou, e começou ali um amor homoafetivo entre Jonathan e Davi. Isso não é verdade, isso é mentira do capeta, né? Que quer pegar essa palavra que o próprio Deus forjou para abençoar Davi, para abençoar Jonathan, e trazer para o seu pecado. Porque a Bíblia também diz que Jonathan era casado e tinha filho. Você vai ver lá mais na frente que o próprio Jonathan faz pacto com Davi e diz, se eu morrer em batalha, você cuida da minha família. E se você morrer, eu cuido da sua. E o que aconteceu? Jonathan morreu, passou-se o tempo. Davi está lá no reino, e aí chama o seu servo e diz, não tem alguém parente aí de Jonathan que eu possa fazer algo bom para ele? Tem Mefibosete, aleijado dos pés, que está lá em Lodebar. Estava esquecido. Não, traz ele lá. Trouxe, abençoou Mefibosete, deu riquezas, deu tudo que Jonathan tinha para ele. Então, irmão, essa conversa de que, não, ali eles tiveram um caso ali, os dois, isso é mentira do capeta, é mentira do diabo para enganar as pessoas, porque aqui foi uma aliança forjada pelo próprio Deus. Aqui Davi é tipo de Deus, e Jonathan é o tipo de homem, eu e você. Davi e Jonathan, um exemplo de amizade. É isso que Jesus quer ter comigo, com você, uma amizade verdadeira. De lutar suas guerras e que você lute as guerras dele. Assim, entre aspas, né? Porque ele que nos capacita para lutar essas guerras. É isso que Deus, isso aqui é exemplo para a gente. Davi, Jesus e Jonathan. É eu e você. Amizade verdadeira. Amizade de lealdade, de compromisso, de fidelidade um com o outro. Deus aprovou a amizade entre Davi e Jonathan. E aqui vai mais uma pergunta. Deus aprova a sua amizade? A amizade que você tem? Se Deus não aprova, sai fora. Porque a amizade, a gente tem que tomar cuidado com um julgo desigual nas amizades também. Porque se você é amigo de alguém, isso acontece. Ele não é crente, não é servo de Deus, ela também não. Mas se a sua amizade te influencia para cá, para trazer para os pés do Senhor, glória a Deus. Mas se a sua amizade te afasta, a gente tem que começar a rever isso. Porque essas amizades aqui, tanto Jonathan como Davi, eram servos de Deus. A gente vai ver Pedro e João, eram servos de Deus. Serviam o mesmo Deus. Então nós temos que tomar cuidado com essas amizades. 3, já para partir aqui para o finales. O caráter de Jonathan e suas lições. Há um provérbio popular que diz, tal pai, tal filho, sugerindo que os filhos tendem a demonstrar o mesmo comportamento dos pais. Mas tal entendimento não pode ser generalizado. O exemplo de Jonathan é prova disso. Seu caráter praticamente era expor o oposto do seu pai. Vejamos alguns aspectos do caráter de Jonathan.
Um homem de coragem. Ele era homem corajoso. Seu pai era frouxo. Frouxo. E aí vai para os homens agora. Irmão, você precisa ter coragem. Homem, macho. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. O homem, ele precisa ser macho. Nos nossos dias, eu fico vendo mulheres que estão tomando iniciativas e pedindo um homem em casamento. Porque os homens têm deixado essa firmeza de ser macho. Tem uma barata em casa, o homem vai e chama a mulher para matar. É você que tem que ir lá matar essa barata, irmão. Um ratinho da rua veio, tá lá. Ai, a barata, ai, o rato. É você que tem que ir lá. Ensina isso para os seus filhos. Ai, eu tenho medo de barata. Que isso? Seja corajoso. Seja firme. Cadê os homens integrais aí? Eita, glória. Aqui é homem integral, né? Você já viu? Eu não vi, mas eu sei do jargão que eles usavam lá. O filme 300, quando chamava os 300 eles para a guerra. Ahu, ahu, ahu. Já ouviu? Quando alguém for dar um aviso aqui sobre os homens integrais, vamos fazer isso? Vamos ensaiar. Homens integrais. Ei. Tá ensaiando, né? Vamos lá. Homens integrais. É isso aí, irmão. A mulher tem que ver em você firmeza. Como é que vai chegar perto de um homem que o cara tem medo de tudo? Medo do escuro, medo de dormir no escuro. Seja macho. A Bíblia aqui dá exemplo. Jonathan era corajoso. Enfrentou, lutou uma batalha sozinho, ele e o seu escudeiro. Na primeira guerra você já quer frouxar. Você já quer abandonar o barco. Seja macho. Vai conversar com a varoa, é uma tremedeira danada. Firme, firme, firme nas suas convicções. Ele era corajoso. Primeira qualidade do seu caráter. Ele era um homem humilde. Eu falei sobre isso aqui, humildade. Seja humilde, irmãos. Não importa a sua posição, seja humilde. Seja humilde. Fale com as pessoas. Trate as pessoas bem. Seja humilde. Quando você chegar num ambiente, você for o último a chegar, fale com as pessoas que estão lá. Seja humilde. Não passe de cabecinha alta achando que você é o melhor. Sejamos humildes no tratamento das pessoas. Você vai ver que isso faz a diferença. Humildade. Não é porque você é o patrão que você tem que passar pelos seus subordinados parecendo que nem viu. Não custa nada um bom dia, um boa tarde, o oi, tudo bem. Seja humilde no seu tratar. Como é que as pessoas vão chegar perto de você? Não tem como. Vão ter medo de você. Então seja humilde. Seja uma pessoa humilde. Não queira mostrar aquilo que você tem. Deixe que as pessoas vejam aquilo que você tem. Através da sua humildade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor João. Eu tenho aprendido muito. E sabe qual é a minha referência aqui? Não desmerecendo os outros, é o pastor João. E eu aconselho até as irmãs fazerem o mesmo. As mulheres, qual a sua referência? Pastor Elisene é a minha referência. Eu ainda não consegui colocar a camisa por dentro igual o pastor João. Mas nós estamos caminhando por isso. É a minha referência. Referência de vestir. Eu fico vendo, eu chego aqui mais cedo e eu vejo que antes do culto ele sai, conversa com todo mundo. As crianças querem estar perto, querem estar junto. Eu falo, eu quero isso para mim também. É exemplo. Pastora, está aqui a pastora. Às vezes você procura tanta gente para conversar. Procure a pastora da igreja. Ela está aberta, ele está aberto. O pastor João fala sobre isso. Para te atender. Os outros pastores também. Humildade. Humildade sempre. Humildade cabe em qualquer lugar. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Eu já passei em algumas igrejas. Não muitas. Mas eu já passei em lugar, irmão, que fizeram de tudo para destruir. O ministério, a chamada. Dizer que não tinha jeito. E quem fez isso? Outros obreiros. Outros pastores. Outros colegas. Então nós precisamos ser humildes, reconhecer o dom do outro, reconhecer que o outro é melhor do que a gente. Não, ele canta bem. Eu até prego, mas ele canta até bem. Não, ele toca bem pra caramba. Isso é reconhecer.
Homem leal, era homem leal. Leal, firme. É leal a Davi. Que nós possamos ser leais ao nosso pastor, às nossas amizades, à nossa família. Ao examinar o caráter de Jonathan e Davi, podemos extrair importantes lições para a nossa vida. O Pedro, Pedro, tá aí o quadro? Coloca aqui para a gente aqui. Dá para ver daí, irmãos? Qualidades e realizações, lições da vida. Qualidade de Davi e de Jonathan, né? Corajoso e um líder natural. Isso, Davi. Lições de vida. Lealdade é uma das partes mais fortes da coragem. Porque ele foi corajoso, as pessoas foram leais. Porque ele foi corajoso, Jonathan foi leal a ele. Segundo ali, o amigo mais íntimo que Davi teve. Isso, lealdade a Deus, coloca todos os outros relacionamentos em perspectiva. Quando você é leal a Deus, Deus vai aproximar de você só gente boa, só gente leal. Porque toda ação nossa é uma reação de Deus. Se você for leal a Deus, servir a Ele com integridade, buscar a Ele com amor, você vai ver também que as pessoas vão ser leais a você nos seus relacionamentos. Confiava em Deus, Jonathan, e era trabalhador. Confiava em Deus e era trabalhador. Trabalhava, dependente do que fosse, ele trabalhava. E leal. Grandes amizades são custosas. Grandes amizades são difíceis de conquistar, irmãos. Dá trabalho. Amigo de verdade, né? Como diz uma música aí fora, amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito, dentro do coração, né? Então, seja amigo. O pessoal do louvor está aí, eu tinha mandado uma música, não sei se eles pegaram. Conclusão, já estou terminando. Deus não está sujeito às leis nem aos costumes dos povos. Ele estabelece sua vontade diretiva de forma implacável, contrariando todas as expectativas e previsões históricas ou políticas, porque quando Deus quer fazer, Ele faz e ponto, não depende do homem. Assim, em meio a um grave desafio contra o povo de Israel, levantou o jovem Davi para derrotar o gigante filisteu, assistindo à extraordinária vitória. Jonathan sentiu profunda admiração pelo jovem pastor de Belém e compreendeu que ele seria o escolhido por Deus. Em lugar de inveja e ciúme, Jonathan tornou-se o maior e mais leal amigo de Davi. Em lugar de inveja e de ciúme, Jonathan se tornou o maior e mais leal amigo de Davi. Inveja e ciúme, cuidado com esses dois sentimentos. Inveja é tenso, terrível. Eu falei aqui quando eu preguei a primeira vez aqui sobre inveja. O invejoso é terrível, irmãos. A gente tem que correr dessas pessoas. Graças a Deus aqui não tem. O invejoso, ele não quer ter um carro igual ao seu, ele quer ter o seu carro. O invejoso, ele não quer trabalhar e ter uma empresa igual à sua, ele quer ter a sua empresa. O invejoso, ele não quer conquistar uma esposa parecida com a sua, ele quer a sua esposa. Isso é o invejoso. Ciumento. Quando é ciúme de homem, então misericórdia. Possamos atentar para isso. Quando isso começar a despertar em nós, repreenda em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu gostaria de cantar essa música. É bem antiga, mas acho que o pessoal aqui sabe. Glória a Deus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos
Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Vamos mais uma vez, como é precioso. Cante. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.